o senador Isalci Lucas proferir a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, antes de entrar, presidente, no assunto, um comunicado que farei hoje, eu quero aqui aproveitar a fala do meu amigo, senador Cajuru, só para reforçar realmente essa questão da Previdência. Nós vamos ter que esclarecer muita coisa. A população precisa entender os detalhes de cada proposta, o que levou realmente a essa proposta do governo, até para a gente poder aperfeiçoar e corrigir as distorções. De fato, uma das coisas que nós teremos que fazer aqui é separar o que é assistência de previdência. Porque realmente o que nós pretendemos fazer é uma reforma da Previdência. E quando você mexe no BPC, você está falando em assistência. Agora, o que gerou, por que essa proposta veio para o Congresso, incluindo a questão do BPC? Porque há uma distorção no sistema atual. O que acontece hoje, Cajuru, que as pessoas precisam entender? Hoje o trabalhador comum que contribui com um salário mínimo, ele pode estar contribuindo com 30 anos de contribuição, ele vai receber quanto na aposentadoria? Um salário mínimo. Aquele que nunca trabalhou e que nunca contribuiu com nada, quando ele chegar hoje com 65 anos, ele vai receber também um salário mínimo. Então, há uma distorção muito grande, ou seja, contribuindo ou não contribuindo, chegou na idade, todos recebem um salário mínimo. O que tentaram fazer, e com certeza aqui nós vamos modificar, foi exatamente corrigir essa distorção, porque a partir de agora, se mantiver o que está hoje, as pessoas vão deixar de contribuir. Para que eu vou contribuir com um salário se eu contribuir durante 35 a 30 anos, quando eu terminar eu vou receber um salário? E se eu não contribuir com nada, eu também vou receber um salário? Então isso é uma distorção do sistema, como tem diversas outras distorções. Na prática, o nosso sistema está equivocado, desde o início. Já tivemos uma previdência de capitalização, mas aqui o Regufe mesmo colocou, senador Regufe, né? Antigamente, os políticos, a cúpula, é que definia onde aplicar os recursos. Então tinha moeda podre, aplicação em ações de empresas quebradas, comprando patrimônio com preço superfaturado. E aí o que está acontecendo com os fundos de pensões. Até pouco tempo atrás, senador Cajuru, os funcionários do Banco do Brasil já nem contribuíam mais, porque o rendimento do fundo de pensão da Previ já era suficiente para cobrir a parcela de contribuição. Aí veio o governo, você conhece o episódio, que eu participei de todas as CPIs no Congresso, e uma delas foi a questão do fundo de pensão, né, os fundos de previdência, onde quebraram todos os fundos. E estão cobrando agora do contribuinte, os Correios, a Petros, né, o próprio Banco do Brasil, Caixa Econômica. Nós corrigimos agora, inclusive, na legislação, porque mesmo aquele complemento hoje que eles cobram do servidor, que contribuiu o tempo todo, e agora veio o rombo, ele vai ter que contribuir para chegar no cálculo atuarial, para que o rendimento garanta a aposentadoria. Até isso não era deduzido do imposto de renda. Nós corrigimos essa distorção. Ora, já que a contribuição é dedutível para o imposto de renda, essa parcela complementar que vão cobrar agora para cobrir o rombo, também tem que ser. Não era permitido. Então, o que houve foi isso, a mal aplicação dos recursos. Agora, é público e notório, o sistema atual de partilha é incompatível. Não tem hoje nenhuma família que tem mais filho do que irmão. É raríssimo. Você tem muito mais, não é, irmãos do que filhos. Então, por quê? Porque quem trabalha paga o aposentado. Corrigir essa distorção. O problema da Previdência hoje, para ser muito sincero, todo mundo concorda com a reforma. Todos. Desde que não mexa com a sua situação. Né? Primeiro o meu. Né? Então, se vai mexer com o meu segmento ou com o meu setor,
aí eu não concordo. Mas todo mundo concorda que tem que ser feito. Esse é o grande desafio nosso. Mas que há muitas distorções, não tenha dúvida disso. E essa questão do BPC é uma delas. Essa reforma vai fazer com que aqueles que contribuem deixem de contribuir. É um desafio que nós temos, que vai aumentar mais ainda o rombo dessa questão. Por isso é que tem que ficar muito claro a questão da assistência. E o contribuinte, o trabalhador comum, o servidor, todos temos que entender o seguinte: nós vamos pagar essa conta das pessoas que têm direito a receber o PC, que é a idade, o idoso, os deficientes, todos têm direito a receber. Alguém vai pagar a conta. Quem vai pagar a conta? Somos nós, o orçamento. Mas existe essa distorção que essa é a razão de ter vindo para cá esse item do BPC, que vai ser um... Eu não tenho nenhuma dúvida que isso aqui será retirado do texto, não tenho nenhuma dúvida, porque realmente não dá para você querer cobrar hoje do deficiente ou do idoso e muito menos pagar o que está proposto, porque a proposta é porque ele tem direito hoje a um salário mínimo a partir de 65. O governo propõe a partir de 60 pagar 400 gradativamente. É uma forma que ele encontrou para amenizar a situação. Mas eu acho quase que impossível a gente aprovar do jeito que está, porque não dá mais, até porque não dá para viver nem com um salário mínimo. Imagine se for R$400. Mas é só para, nessa linha que Vossa Excelência tem colocado, de esclarecer a população essa questão da Previdência. Cada detalhe é importante as pessoas entenderem bem, né? Então, há um equívoco hoje na forma do BPC, que é uma questão que tem que ser encarada como assistencial. É uma questão que alguém vai pagar a conta e essa conta é nossa, da população como um todo. Mas eu pedi para falar hoje, eu tive a oportunidade ontem de participar, lá na minha cidade do Guará, da inauguração do 2º Centro de Inclusão Digital na área de tecnologia assistida para os deficientes. A primeira-dama, inclusive, estava lá, a dona Michele, Bolsonaro, demonstrando mais uma vez o seu compromisso com os deficientes. E olha que nós temos no Brasil um número significativo. E eu tive a oportunidade, uns 10 dias atrás, de receber no meu gabinete o presidente do Instituto dessa tecnologia, que é de Pernambuco, mas a produção é São Paulo, onde ele conseguiu fazer um equipamento que permite que as pessoas que não têm mobilidade, com as mãos, que não tem como usar o computador ou qualquer coisa que seja assim, ele conseguiu fazer uma tecnologia que, através de um instrumento que ele coloca na boca, ele consegue acessar o computador, digitar e fazer os afazeres normais que nós fazemos, com as mãos. Da mesma forma, atende também os alunos. Às vezes nós temos alunos, por exemplo, tetraplégicos e até pessoas que estão internadas em hospitais e que às vezes não podem participar da aula, de ir para a escola. Então eles conseguiram também fazer esse equipamento, que há uma interação na sala de aula, e você pode do hospital ou de casa mesmo. Esse menino que ele usou como exemplo lá, o Arthurzinho, que é um dos que foram realmente o cobaia da experiência, ele em casa, então de manhãzinha ele acorda, bota o uniforme da escola, como se estivesse indo para a sala de aula, e interage com a sala de aula com a boca. E, inclusive, se você colocar automação na casa, esse instrumento ele faz, ele apaga a luz, ele fecha a porta, abre porta, liga a televisão, desliga a televisão. E o ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, fez uma palestra antes da inauguração e se comprometeu, está criando agora no Ministério um programa de tecnologia assistida, que é fundamental para nós. É que a gente que não tem deficiência, a gente parece que não percebe o quanto isso é importante para aqueles que têm. Inclusive, Vossa Excelência que tem problema de visão, enxerga, hoje já tem inclusive um óculos para cego. Exato, pelo sensor. Isso então, quer dizer,
O brasileiro é muito criativo, nós temos muito conhecimento nas universidades, tem muito conhecimento no Instituto de Pesquisa. O que precisa, de fato, é a gente priorizar a ciência e tecnologia. Eu tenho falado aqui, já disse aqui algumas vezes, que nós temos problema hoje com a CAPES, com o CNPq. O orçamento do CNPq e da CAPES só vai até setembro. E olha que um bolsista, mestrado e doutorado, como eu disse aqui, está recebendo R$ 1.500 e R$ 2.200. Dedicação exclusiva. Vê se um cara que terminou graduação, mestrado, agora vai fazer doutorado. O cara recebe R$ 2.200 com dedicação exclusiva. Isso acaba desestimulando qualquer um de entrar para essa área. E 90% da produção científica no Brasil é produzido por esses alunos bolsistas. Então a gente precisa resolver isso de qualquer forma. Agora, o que nós precisamos fazer, de fato, é pegar todo esse conhecimento que nós temos, e é muito conhecimento. A gente não tem ideia de quantas pessoas, não é só pesquisador não, nós temos inventores. Eu me lembro que quando eu fui secretário aqui em 2009, eu fiz um levantamento no DF, quantos inventores nós tínhamos em Brasília, mas centenas e centenas de inventores. E que agora nós mudamos a lei, porque até há pouco tempo, se você tem um invento, alguém inventou alguma coisa, se ele quisesse patentear, ou precisasse de um financiamento para desenvolver isso, ele tinha que ir na universidade, colocar esse invento em nome de um pesquisador, como se fosse uma barriga de aluguel, vamos dizer assim. Você tem que entregar a sua invenção para o pesquisador, para ele então, em nome dele, fazer o financiamento e tocar o projeto. Então a gente conseguiu mudar agora. Os inventores agora podem também, independente da questão acadêmica, pode obter financiamento e registrar sua própria patente com financiamento e tudo mais. Então, o que nós precisamos agora, pegar o pouco que temos, porque infelizmente nos últimos anos, a área que mais sofreu cortes foi a área de ciência e tecnologia. O nosso orçamento hoje é menor do que há 15 anos atrás. E o brasileiro, apesar de tudo isso, nós temos realmente um número muito grande de conhecimento, até porque nós somos o 13º país em artigo científico. Então nós temos que investir o máximo possível em transformar esse conhecimento em patente, em emprego, em renda, em serviço, né? Em alguma coisa aplicável. Então nós temos as fundações de amparo à pesquisa, tem o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, porque na pesquisa o mais importante não é nem o recurso, lógico que o recurso é importante, mas o mais importante é a regularidade do recurso, porque no Brasil é assim, tem ano que você tem muito recurso, no outro ano você não tem nada, e aí você perde a continuidade das pesquisas. Então a gente precisa, eu consegui uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, aprovar na LDO, proibir o contingenciamento de recursos da ciência e tecnologia, mas também só foi um ano. De lá para cá nunca mais conseguimos. E esse é o maior desafio. Apesar do recurso ser pequeno, ainda chega no final, ainda fazem contingenciamento e cortam o orçamento. Então, o ministro esteve ontem lá e deixou assim a turma bastante entusiasmada nesse sentido. Ele esteve conosco aqui, Vossa Excelência estava aqui no cafezinho, inclusive, esteve conosco pedindo realmente apoio, né, para a questão orçamentária. Então, vamos ver se esse ano a gente trabalha a questão do orçamento para dedicar um pouco mais de orçamento para a ciência e tecnologia, que tem um papel fundamental para o país, inclusive Brasília. A nossa vocação é a área do conhecimento. Nós temos aqui um parque tecnológico que a gente lançou em 2004, quando eu fui secretário pela primeira vez. Até hoje não saiu do papel. Vai fazer 15 anos. Espero que agora comece a sair do papel, porque é muito importante na geração de emprego. Vossa Excelência sabe, os nossos jovens hoje não querem mais ser empregado, eles querem ser empreendedores. Então você tem que dar condições para que eles tenham seu próprio negócio, para que eles possam se desenvolver, financiar o seu invento, a sua pesquisa. Porque hoje, infelizmente, esses jovens, ou mesmo o empresário, eles gastam 80% da sua energia com a burocracia.
Então, em vez de usar a sua energia para aquilo que ele sabe, que ele tem competência, para aquilo que quer fazer, não. Ele fica cuidando da parte burocrática, em função da questão tributária. Eu vi Vossa Excelência falando aqui, o Regufo, inclusive, falando sobre os devedores da Previdência. Eu disse aqui uma vez, a questão da dívida da Previdência, não é que o governo não cobra, o governo está cobrando. É que a nossa legislação, ela dá margem a interpretações. O profissional que ganha dinheiro no Brasil hoje é advogado, tributarista. Por quê? Porque a nossa legislação dá margem a você discutir a vida toda isso. Então, essas dívidas colocadas aqui, elas estão sendo cobradas, mas estão sendo questionadas na justiça. Você não tem como receber, porque há margem para defesa. Então, está em processo de decisão, né? Lógico que tem ainda aqueles refis do sistema financeiro, perdoaram tudo praticamente, né? Mas tem muita dívida desses 400 bilhões aí, que estão todos eles sendo questionados juridicamente. Então não é uma coisa líquida e certa se cobrar, apesar que o nosso maior devedor é a Vale, que está quebrada, que não vai pagar nunca. Depois vem Transbrasil, JBS, etc, etc. Mas temos que cobrar e temos que aperfeiçoar a legislação. Nós temos que ter o cuidado aqui, aprovada uma reforma tributária, ou qualquer legislação, que ela seja o mais claro possível, mais transparente possível, e que não dê margem a interpretações, porque isso é que gera essas dúvidas todas e tal. Mas fiquei muito feliz com o lançamento, né, com esse engajamento, inclusive da primeira-dama, que já no próprio discurso dela, da posse do presidente, ela já conseguiu surpreender e assumir o compromisso, né, com os deficientes. E eu fico muito animado, porque uma ferramenta dessa é a liberdade, né, da pessoa de poder fazer o que nós fazemos, né, de poder frequentar uma sala de aula, poder estudar, poder usar a tecnologia, né? Então, parabenizo também a Marinha, porque esse evento foi lançado lá com o apoio dos voluntários lá da Marinha, chamado o Cisne Branco, Centro Comunitário Cisne Branco, lá do Guará, né? E teve aí a participação, então, do ministro Marcos Pontes, da primeira-dama, e, evidentemente, de todos os voluntários, inclusive muitos professores, diretores de escola de ensino especial, que muitos deles já estão aposentados, mas que continuam trabalhando voluntariamente em defesa da causa. Então, era só para fazer esse registro, porque vejo que é um assunto muito importante que essa casa precisa realmente debruçar, porque, olha, eu estava lá, uma cadeirante tetraplégica, fazendo direito na UNB, né? Dois Igor, digitando com a boca, né? Um fazendo jornalismo, o outro também fazendo curso superior. Então é o seguinte, você tem que dar para essas pessoas oportunidade delas também, né, terem as oportunidades que nós temos de de ser um profissional, de poder tocar seu próprio negócio. Você não sabe a emoção da mãe quando viu o filho apagando uma luz. Uma luz. Coisa tão simples. Desligar uma televisão, acender uma televisão. Fechar a porta. Então vale a pena. Temos conhecimento para isso, temos realmente capacidade para desenvolver. Agora precisa de recurso. Para desenvolver esse equipamento, hoje um equipamento desse está custando R$6.000. Mas se a gente construir uma produção maciça, isso pode chegar a R$200 e poder oferecer a todos os alunos deficientes das escolas, né, de poder interagir com o computador e tudo mais. Então, parabenizo a Marinha por essa iniciativa que cedeu o espaço, né, já é o segundo lançado em Brasília, vamos lançar outros também, mas eu sei que, por exemplo, uma placa para fazer interação com as escolas vai ter um investimento de R$300.000. O que significa R$300.000, né, para desenvolver um equipamento como esse? Nada. Então, só aqui registrando, então, presidente, esse evento que para nós foi de suma importância. Obrigado. Senador, permita-me uma parte. Senador Exalci Lucas, presidente Marcos Duval, daqui eu não enxergo. Chegou mais algum senador aí? Não, em cima, não. E atrás, mas nunca no mau sentido, evidente, o senador Regufo. A parte inicial de sua pauta previdenciária, Vossa Excelência, eu a acompanho integralmente porque nós dois sempre aqui na tribuna temos o mesmo pensamento, o mesmo alinhamento sobre pontos bons e sobre pontos ruins desta reforma
E não cansamos de dizer que jamais essa casa aceitará a goela abaixo e penso eu que o governo também não vai querer assim. Agora, a pauta seguinte de Vossa Excelência, ela é humanitária. E eu quero aqui, presidente Marcos Duval, trazer alguns dados, rapidamente, ao Brasil inteiro. Porque quando, nessa sua segunda parte do encontro ontem no Guará, quando o senhor falou de crianças que podem, sem a condição das mãos, apagar uma lâmpada elétrica, que Thomas Edison demorou 1000 vezes para inventá-la, e trouxe aquela frase, a persistência é a vitamina do sucesso, né? Que pode fechar a porta, que pode abrir a porta, isso aí tocou muito em mim. Por causa da minha debilidade visual, mas não reclamo de Deus, pois ela vem do diabetes, quando o senhor lembrou da primeira-dama Michele Bolsonaro, eu quero aqui fazer um registro em ata, presidente Marcos Duval, porque há muito tempo o Brasil não tinha uma primeira-dama preocupada com o próximo. Porque eu aprendi que se você não puder amar o próximo, que pelo menos você não o prejudique. E essa primeira-dama, ela tem sensibilidade, conforme Vossa Excelência observou bem, desde o primeiro dia. Ela até tomou a cena do presidente, sejamos sinceros, né? Surpreendeu o Brasil inteiro, daquela forma dela. Mas ela é humana, ela é ser humana. Ela estava lá ontem preocupada com essas crianças, com a geração de amanhã, né? No que tange à tecnologia, ao investimento em pesquisas, né? Em ciência. E aí me permita lembrar da questão do diabetes, que hoje 48% das mortes no Brasil são provocadas pelo diabetes. Eis que a primeira-dama Michele Bolsonaro tomou conhecimento de meu projeto lá em Goiânia e da insistência em querer que ele se transforme em uma realidade nacional, e na próxima terça-feira estará aqui em pauta para votação no Senado, e segundo o ministro da Saúde Mandetta e o presidente dessa casa, Davi Alcolumbre, imediatamente a Câmara também irá para a aprovação dele. Diabetes, não sei se Vossa Excelência sabe, senadores Alci, Regufe, Marcos Duval, brasileiros e brasileiras. Veio aqui a representante da Associação Brasileira do Diabetes, lá no meu gabinete 16, e me trouxe como eu poderia aplicar um presente que ganhei do senador Tasso Gereissati, do Ceará, que também é diabético. É um aparelho simples, é um pouquinho maior do que um botão de camisa. Ele está aqui, nesse braço direito aqui meu, nesse braço direito. Fica 24 horas, ou seja, uma criancinha diabética que usa, por exemplo, a famosa bomba de insulina, quantas vezes ela tem que furar o dedinho dela para medir o diabetes? E o adulto também, hoje não precisa mais. Hoje, com um simples botão de camisa aqui, colocado nesse braço, ao custo de R$ 239, você, periodicamente, 24 horas, mede a sua glicemia. Por aqui, você mede a sua glicemia. Então, isso é possível se colocar à disposição via SUS para todo o Brasil, por um preço desse, que você pode conseguir economizá-lo através da fábrica responsável pela criação desse botão um pouquinho maior do que o botão de uma camisa, presidente Marcos Duval. Então nós precisamos investir, porque o mundo está aí. Quando Vossa Excelência falou de minha visão, foi em função do diabetes. Daí eu cumprimentar a primeira-dama, dela querer abraçar essa causa que é importante no país, que é a prevenção da criança no diabetes. Porque eu perdi a visão em função do descolamento de retina, que quando chega é mortal. Não tem salvação, é muito difícil. Descolou a retina, acabou, não existe transplante de retina. Você perde literalmente a visão e até é obrigado a retirar, senador Regufe, o globo ocular, que é o caso dessa prótese aqui no meu olho direito. E aqui hoje eu tomei conhecimento pelo médico conhecido dessa casa, o doutor Hilton Medeiros, que pelo diabetes a minha visão veio a 3%, mas que felizmente me deu notícia de Deus, felizmente a minha retina deste olho esquerdo está completamente salva. Eu só tenho que cuidar bem dela. Então, ou seja, no que tange ao diabetes, nós precisamos focar na prevenção. No que tange ao que Vossa Excelência trouxe aqui e que ontem teve essa oportunidade que eu não tive de acompanhar lá essas crianças, é isso que eu concluo. Governo Bolsonaro,
primeira-dama Michele Bolsonaro, que é um exemplo de ser humana, de preocupação com a saúde pública deste país. Priorize a saúde. É claro, a educação é prioridade, mas priorize a saúde, principalmente de nossas crianças, porque nós já estamos com uma idade suficiente e, graças a Deus, temos condições de um ou outro recurso, né, para tentar melhorar as nossas deficiências, mas essas crianças não têm. Parabéns por ter tocado nesse assunto, que é um assunto que também tem que ser pauta deste Senado e não só uma nota só em cima da Previdência. Eu registro, inclusive, motivo de muito orgulho para nós, que a nossa primeira-dama é aqui de Brasília, da Ceilândia, né, e que tem todo esse carinho já, esse trabalho já desenvolvido aqui na cidade, e tenho certeza que vai fazer muito pelo país com relação aos deficientes, que precisam muito. Eu, senador Cajuru, apresentei uma emenda aqui para a Fundação Pestalozzi. As pessoas precisam conhecer o mundo real. As pessoas às vezes vivem no mundo virtual, não conhecem o mundo real. Quantas pessoas deficientes existem e as dificuldades que é mantê-las, não é? Tendo um mínimo de dignidade. E coloquei 6 milhões das minhas emendas de saúde para lá. Perdemos a emenda por questão burocrática do GDF, que é uma coisa absurda e que a gente está tentando recuperar esse recurso para eles lá. Mas precisamos discutir esse assunto, é sério, são muitos deficientes no Brasil, não é só questão auditiva, tem de todas as deficiências. Então, temos tecnologia para avançar muito, então é só questão de investimento, não é muito recurso, né? Mas é um assunto que realmente merece toda uma atenção especial do Senado. Obrigado pela parte de Vossa Excelência.